Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula aqui, a continuação da aula anterior, né? Dando continuidade aí à espectrofotometria. Ô, palavrinha difícil. Bom, primeiramente vamos para as perguntas que vocês responderam, né? 6 respostas. Então a gente tem aqui, ó. O Éder respondeu: as ondas de micro-ondas são menos potentes que a luz visível por causa da frequência mais baixa. Lâmpadas fluorescentes excitam o fósforo, conferindo-lhe a cor branca. Correto. No caso da radiação ultravioleta, não entendi muito bem isso aí, mas o A e B tá certo aí. Porque possui frequência mais baixa, a UV tem alta intensidade, causa queimaduras e também câncer. Aqui tem que ler mais, que tem que ver mais aqui, tem bastante coisa. Luz visível possui uma frequência mais alta que as ondas de micro-ondas e um comprimento de onda mais baixo que as ondas do micro-ondas, tornando assim a luz visível mais potente que as ondas do micro-ondas. Correto, corretíssimo. Um exemplo que a luz pode causar nas substâncias é o aquecimento de uma determinada substância a partir da emissão de infravermelho, pois provoca a agitação das moléculas e, consequentemente, elevação da temperatura. Certo, exatamente. A Maria Cleone, porque ela possui uma frequência baixa. Certo. A partir da emissão da luz infravermelha pode causar aquecimento da substância, provocando as moléculas, provocando elas. Tá certo, provoca mesmo. São menos potentes, pois possuem uma frequência menor. Quando uma espécie química absorve energia na forma de fótons, seus elétrons ficam excitados. Ocorre uma transição de orbital de baixa para outra de mais energia. Certo, certinho. Nós vamos ver que tem outras coisas que acontecem, né? Não é só na verdade vocês até falaram, né? Rotação, vibração e excitação eletrônica. Então são os fenômenos que acontecem, tá? Ok. Então, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, nossa aula, vamos parar do ponto que a gente parou. Eu estou conversando aqui com outros alunos, fica brotando aqui umas mensagens, mas a hora que eu terminar o vídeo eu vou lá e converso com o aluno, que eu estou em aula com uma outra disciplina que eu estou aproveitando um tempo ocioso para estar gravando. Se pipocar alguma coisa eu desligo, tá? Ela aguarda um pouquinho. Bom, voltando aqui, desculpa, tá? Deixa eu dar um F5 aqui. Vamos lá. Medidas espectroscópicas. Muitos elementos químicos foram descobertos por meio da espectroscopia. A amostra é estimulada, é provocada, como diz a Maria Cleone lá. Dá uma cutucada nela. Antes do estímulo, o analito se encontra no estado fundamental, de energia mais baixa. Esse estímulo faz que as espécies do analito sofram uma transição para um estado excitado, maior energia. Resultado expresso através de um espectro gráfico. Então a gente tem aqui o estado fundamental 0 e aqui o 1 e 2 excitado, aonde a gente tem aqui níveis de energia diferentes, tá? Isso de acordo com cada substância química presente na molécula, nós vamos ter esse comportamento. Se a gente tem uma molécula, a gente tem várias substâncias e cada substância tem esse comportamento. Então a gente vai ter esse comportamento, vai ser normal. No caso das substâncias simples, que são compostas de um átomo só, por exemplo, se a gente pegar o sódio, nós vamos ver que ele vai apresentar um lambda 2, um lambda 1, um lambda 2, 1, que são os níveis de energias de cada átomo. E isso aqui é como se fosse uma impressão digital, cada átomo tem uma. Devido ao tamanho, a força do elétron em relação ao núcleo, então cada um vai ter um tamanho e uma energia de excitação. Durante o processo de estímulo, nem toda a radiação incidente é absorvida e transmitida. No entanto, a quantidade absorvida fornece informações sobre o analito, que eu falei. Cada elemento tem uma sua impressão digital, tem o seu perfil de excitação.
Espectroscopia de absorção mede a quantidade de luz absorvida em função do comprimento de onda. Informações qualitativas e quantitativas. Qualitativas, diz que elemento é, devido ao perfil. E quantitativas, diz a quantidade. Tá? Espectroscopia de fotoluminescência. Emissão de fótons é medida após a absorção. Então, também tem a emissão do próprio átomo. Ele precisa de uma energia para emitir. Precisa de uma certa energia. É uma energia térmica ou química. Lembra dos vagalumes? Fica piscando? Eles produzem luz por energia química. Essa é a fonte de excitação do vagalume, né? Foco. Espectroscopia de absorção na região UV-Vis. É isso que a gente vai usar no laboratório. Absorção molecular. Largamente empregada em química, biologia, ciências forenses, engenharia, análises clínicas, etc. Deixa eu dar uma lida aqui no meu caderno. Aqui. Tá, isso é depois. Tá. Uma das aplicações que a gente tem da espectrofotometria é na usina. Quem trabalha na usina, que eu sei, né? Aí da classe, a gente pode fazer o açúcar redutor através da espectrofotometria. Os açúcares redutores eles podem ser convertidos numa substância azul e depois no espectrofotômetro a gente consegue analisar essa substância. No caso, o açúcar redutor que tem no caldo. Uma análise importante da usina. Absorção de RE. Vocês lembram que é RE, né? A absorção da RE, a radiação eletromagnética, né? Por um meio material, é uma interação quantizada que depende da estrutura das espécies atômicas ou moleculares envolvidas. Quando um feixe de radiação atravessa um meio material, seu vetor, campo elétrico, atua sobre os átomos, moléculas e íons do meio e certas frequências são seletivamente absorvidas. A luz branca ela tem várias cores e na hora que a gente passa pela amostra, algumas cores são absorvidas e aí essa amostra ela apresenta uma coloração, aqui no caso essa coloração aqui, a rosa aqui, por causa da soma dessas duas cores e mais essa deu essa cor, era branca, ficou rosa. Então o material que é vermelho, ele deixa transmitir a luz vermelha por dentro dele e absorve outra coloração. No caso aqui, essa cor está absorvendo o amarelo na ilustração, tá bom? Exemplo, determinação colorimétrica do ferro baseada no seu complexo com tiocianato. Tiocianato de ferro. Existe uma análise onde a gente analisa o ferro usando tiocianato de potássio, formando um composto vermelho que é proporcional à quantidade de ferro que tem. Aí ele fala aqui, ó, a cor de uma solução, a luz branca ou do sol atinge a solução de ferro tiocianato ferroso, que é mais 2. O espectro de absorção largo mostra um máximo de absorbância em 460 a 500 nanômetros. A cor complementar vermelha é transmitida. A luz branca passa na solução vermelha e você aqui está aqui olhando, está vendo a luz que passou, que é a vermelha. Mas para passar a luz vermelha, alguma coisa aconteceu. Alguém ficou perdido, foi absorvido. Quem foi absorvido? Aí você vem aqui, ó. Cor da luz absorvida. Nós vamos ter um exercício disso que eu passei, tá? E cor da luz transmitida. Bom, se você está enxergando a cor vermelha, o espectro que foi absorvido está nessa faixa aqui, ó, 500 para baixo. Ele está falando aqui, ó, que é de 460 a 500. Então, aqui está 490 a 500, mas é aproximado. Quando a medida começa lá 450 para cima, você já começa a ver o espectro de absorção. Por quê? Porque está sendo absorvida a cor aqui verde, azulada, né? Que está sendo absorvida. Aqui, ó, azul, começa azul até a cor verde. Então vai da azul a verde. Azul mais forte e verde intermediário, vamos dizer assim. Então vai absorver uma cor complementar. É que vai ficar aqui e você só vai enxergar a cor vermelha. Então a gente usa essa tabelinha aqui para a gente mais ou menos começar a fazer a nossa
vamos dizer assim, varredura, tá bom? Depois eu explico o que é varredura para frente. A energia absorvida é fixada por átomos ou moléculas que, sofrendo excitação, sendo provocadas, né, como falou a Maria Cleone, passa do estado fundamental para o estado excitado. Átomos, moléculas e íons possuem um número limitado de níveis energéticos. Por exemplo, o sódio 11, a distribuição eletrônica dele é essa aqui, ó. Para a absorção ocorrer, o fotoexcitador deve possuir uma energia apropriada. Ele tem que ter energia, um ΔE aí que é energia, tá? Uma variação energética. Onde H, Ni, energia do fóton, tá? A gente não vai usar essas fórmulas, isso aqui é física. É só para dizer quanto tem de energia. Dá para calcular isso aqui. Um dia eu posso calcular isso para vocês. E o ΔE seria a energia do fóton. Esse Ni aqui é relacionado com o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior essa energia. Porque esse número é inversamente proporcional. Então, acaba que a energia ela aumenta com o comprimento de onda. Por isso que a alta frequência é mais energia, tá? Retorno do elétron no estado excitado, através de diferentes processos. Aí a gente tem aqui, ó, exemplo de medidas espectroscópicas. Espectrometria atômica e molecular. Atômica, lê átomos, moléculas. Molecular, moléculas, né? É óbvio. Mas os átomos, eles apresentam linhas, porque eles são simples. Eles só têm o espectro eletrônico. Ele não sofre rotação, vibração, não sofre vibração e rotação. Só espectro, transição eletrônica. Então precisa de uma energia suficiente aqui, de uma chama, principalmente numa chama, teste de chama. Lembra do teste de chama? Vocês queimavam, tinha uma cor. Por causa disso aqui, ó. Tá? Justamente o teste de chama é uma propriedade explorada na qualitativa. Depois a gente tem os espectros moleculares aqui, o benzeno com hexano e bifenil, um solvente com hexano. Então as três misturas. Misturando as substâncias, a gente tem perfis aqui de absorção diferente. Nesse caso aqui a gente tem a máxima absorção, ó, 220 a 340. Da 260, 280 deve ser aqui, ó, 280 nanômetro é o máximo. Ele se comporta dessa maneira. A luz visível que a gente enxerga da luz branca, ela vai, né, de 1 milímetro até 200 nanômetros. Onde a gente tem aqui o ultravioleta, né, e o infravermelho. Mas essa quantidade é pequena, ó. Se a gente colocar isso aqui num gráfico, a maior parte da luz ela está em 750 a 400 nanômetros, que é a maior parte da luz. A luz branca tem um pouquinho de ultra e um pouquinho de infra. Já a luz do sol, a luz do sol ela tem um pouco mais de ultravioleta, por isso que ela é perigosa. Mas não importa muito pra gente não. Mais a luz visível que está dentro do equipamento, tá? Medidas de absorção da radiação. Só deixa eu ver se estou esquecendo algum detalhe. Não, por enquanto não, tá tudo certo. Vamos lá. Medidas de absorção molecular. Medida de absorção da radiação UV-Vis. Ampla aplicação na quantificação de espécies inorgânicas e orgânicas. Como eu citei a análise na usina, né? Tem outras análises. Sulfito em açúcar também é analisado. Sílica de água de caldeira também é analisada. Dá para analisar até álcool no espectrofotômetro. Eu vou estar passando um procedimento depois para vocês, né? Nós vamos estudar o cobre como estudo do equipamento. Então nós vamos estudar a absorção do cobre. A absorção UV-Vis pelas moléculas geralmente ocorre em uma ou mais bandas de absorção, cada uma contendo muitas linhas discretas próximas umas da outra. Cada linha, elétron do estado fundamental para o estado excitado. O comprimento de onda no qual uma molécula absorve depende de quão fortemente seus elétrons estão ligados. Fótons interagem com elétrons de ligação, absortividade. Faixa de trabalho 180 780 nanômetros. As moléculas, além elas terem salto eletrônico, elas também giram e apresentam rotação e vibração.
Então por isso que o espectro é bem... Ele tem bandas e não tem linhas, tá? Espectrometria de absorção molecular compreende 3 tipos de energia: rotacional, vibracional e eletrônica. Então a somatória das energias é o ER aqui, o ET, né? O ER associado à rotação, o EV vibração. Então eu vou ler tudo certinho aqui para ficar melhor. Associado à rotação da molécula em torno do seu centro de gravidade, rotação. Lembra do micro-ondas? Você liga, ele gira. Ocorre em regiões de baixa energia, micro-ondas e infravermelho. A energia não é suficiente para provocar outros tipos de transição, só rotação. Energia vibracional. Energia da molécula como um todo devido a vibrações interatômicas entre átomos. E faltou a eletrônica, mas já foi falado, tá? Salto eletrônico é o primeiro. Faltou ali naquela descrição, mas foi falado antes. Então isso aqui é um perfil de absorção. Então, como que a gente faz esse perfil? Isso aqui é uma varredura. Eu sou meio ruim de cor, mas ó, vamos pegar um aqui. Ó. Um é bacterioclorofila. Então a linha 1 aqui a 400, 200 nanômetros, teve um pico. Ó. Depois o cara foi selecionando no equipamento. Depois eu vou mostrar para vocês como faz. Foi selecionando. Quando chegou aqui perto do 800, teve outro pico. Então a gente teve 2 picos da bacterioclorofila, que ela interagiu com a luz nessas 2 bandas aqui. A clorofila, o 2 aqui, não vou pegar todos, vou pegar a clorofila A e clorofila B. São acho que isômeros, né? Clorofila A, ela tem aqui ó, um pico de absorção aqui em 430, depois cai e vem aqui a 780 mais ou menos. A clorofila B, que é a 3, depois vocês podem olhar os outros aí. A clorofila B, ela começa a 400, vai, tchum. Agora eu me perdi aqui, vamos ver onde está a clorofila B, é 3, né? 3, tá uma confusão de linha aqui, acho que é aqui, ó. Ela começa aqui no 400, vai, 450, cai e depois tem 650, tá? É onde ela tem aqui o pico. Eu estou mostrando, esse gráfico são várias substâncias, então ficou bem bagunçado. Mas normalmente a gente faz esse gráfico com uma substância só. Nós vamos fazer, acho que a próxima aula já, o gráfico do cobre. Vocês vão ver como é que o cobre se comporta na varredura, tá bom? Espectrosmetria UV-Vis. O que é importante na UV-Vis? Transmitância. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no meu pai dos burros aqui. Citar SOMOG, ok. Responder, ok. Falei do perfil, tá. Tô dentro do coisa. Só para mim não esquecer os detalhes. Espectrometria de absorção molecular. Espectrometria UV-Vis. A gente tem transmitância, são os parâmetros, tá? Transmitância, absorbância, células transparentes e caminho óptico. São os pontos principais para você ter uma absorção molecular. O que é uma célula transparente? Ah, a célula é de vidro lá, professor. Célula é de vidro. É nada. A cubeta não é de vidro, ela é de quartzo. O vidro apresenta uma grande absorção nos comprimentos de onda, principalmente os comprimentos de onda menor, né? Comprimentos de onda abaixo de 350. O vidro absorve muito esses comprimentos de onda. Então não é muito adequado. Quer ver uma coisa para vocês entenderem? Quando você está dentro do carro, o carro esquenta com o vidro fechado. Começa a esquentar, principalmente se você estiver lá dentro. Você expele CO2. O CO2 interage com o infravermelho do sol. O vidro segura a radiação ultravioleta bastante, deixa passar muito, ela potencializa o infravermelho. O infravermelho reage com o seu CO2 e esquenta teu carro. Por isso que ele é o efeito estufa. É justamente esse. Você lê o efeito estufa, é isso, tá bom? As radiações infravermelhas atuam. Bom, enfim, não vou viajar muito não. Vai.
Então a gente tem transmitância, absorbância, células transparentes de quartzo. Tem que ser de quartzo, é cara, tá? Quebrar é complicado. E o caminho óptico é o tamanho da célula, da cubeta. Quanto maior a cubeta, maior a intensidade absorvida. Então depende do tamanho, que percurso que a luz passa. Depois eu vou mostrar uma cubetinha aqui. Concentração, relação linear com a absorbância. Quando um feixe de radiação monocromática atravessa uma solução contendo uma espécie absorvente, uma parte dessa energia é absorvida, enquanto a outra é transmitida. Transmitância, atenuação sofrida pelo feixe de radiação incidente. Absorbância, depende do número de centros absorventes. Concentração, depende da concentração. Processo de absorção. A grandeza de atenuação depende das concentrações das moléculas absorventes e da extensão do caminho sobre o qual ocorre o processo. À medida que a luz atravessa um meio, um decréscimo de intensidade ocorre na proporção que o analito é excitado. Quanto mais longo for o caminho percorrido, maior será a atenuação. Para um dado caminho óptico, quanto maior for a concentração, mais forte será a atenuação. Então, a medida é a decréscimo. A gente tem aqui, ó, P0 e P, tá? P0 é a potência inicial da luz. Você ligou a luz, passou num aparato que selecionou um comprimento de onda. A amostra ela só absorve comprimentos de ondas específicos de acordo com o perfil, que é a varredura. Você seleciona um comprimento de onda que é o maior, que é o que ela mais absorve. Você vai ver o pico, você vai selecionar o comprimento de onda do pico. Aí depois que você selecionou o comprimento de onda do pico, o equipamento vai conseguir mandar aquele comprimento de onda na amostra, tá certo? Isso eu não falei. Como que o equipamento faz isso? Esse detalhe eu não falei. Eu posso até falar depois. Como que o equipamento consegue pegar uma luz branca e transformar numa luz colorida? Mas ele faz isso. Ele pega a luz e transforma ela num comprimento de onda específico. Esse comprimento de onda passa na amostra e ele é absorvido de acordo com a varredura que você fez lá. E você determinou o comprimento de onda melhor para ser absorvido. Bateu na amostra. Então a gente tem a concentração desse composto que absorve. Quanto maior, menor vai ser a saída da luz aqui que você vai detectar. Então você tem a entrada, você tem a amostra e vai ter a saída. Essa cubeta tem que ser de quartzo para a luz passar, né? Principalmente a luz ultravioleta, que ela apresenta atenuação aqui no feixe. O feixe é absorvido pela estrutura do vidro. Então tem que ser quartzo. A concentração vai diminuir a passagem. Se esse caminho óptico for maior do que, tipo, a cubeta for mais comprida, também vai ter uma menor passagem, porque você vai ter mais substâncias no caminho óptico. O que interessa é o caminho óptico, o passo, que é o tamanho da cubeta. Normalmente esse tamanho aqui é 1 centímetro, 10 milímetros, tá? E tem de 5 centímetros também, de acordo com a análise que você for fazer. Tá certo? Muito bem. Transmitância e absorbância. O aparelho lê transmitância. Ele lê a potência inicial e a potência final. Então ele lê uma porcentagem. Quantos por cento? 100%, passou 50%, então a transmitância é 50%. Se a transmitância é maior, quer dizer que tem mais coisas lá absorvendo a luz, tá certo? Então quanto maior a transmitância, mais tem coisas que estão absorvendo, tá certo? Essa é o cálculo. E aí a gente tem também a absorbância. A absorbância ela é uma relação logarítmica com a transmitância, tá certo? O que isso significa? A absorbância é assim, ó. Você tem a amostra, passou, se ela tem uma transmitância, ou seja, uma transmitância baixa, quer dizer que a absorbância dela é alta, ela está absorvendo muito e não está transmitindo. Se a transmitância for quase 100%, quer dizer que não está absorvendo.
Por exemplo, você coloca a água lá. A água absorve pouca luz. Vai passar quase toda a luz. Então a absorvância da água é praticamente zero. Nós vamos colocar o equipamento como zero, essa absorvância da água. Se você usou uma substância química lá para fazer a análise, você coloca essa substância química e lê. E aí essa absorvância vai ser próxima a zero. A gente praticamente vai colocar zero aí. Então absorvância zero, transmitância 100. Transmitância cai, absorvância aumenta. Então é o contrário, né? Então, para ficar correto, o que foi percebido? Depois eu mostro lá o que acontece. Foi percebido que tem que se trabalhar com log, com logaritmo. Então, a absorvância é transformada por um logaritmo, uma escala logarítmica. Nós não vamos fazer cálculo logarítmico, eu só estou mostrando o porquê. Depois eu falo o porquê que ela tem que trabalhar com logaritmo e não transmitância. Existe assim, na hora que a gente vai fazer a curva, a gente vai querer determinar alguma coisa, nós não vamos ler a transmitância, e sim a absorvância, porque a transmitância não dá uma reta no gráfico. Depois que foi montado esse equipamento, viu-se que a transmitância dá uma curva, ela não fica uma reta. Então, para a gente fazer uma reta, nós tivemos que foi necessário passar essa fórmula para a escala logarítmica, onde ela vai pegar e vai normalizar numa reta, tá? Por isso que se usa esse log aí. Absorvância relacionada com a transmitância de forma logarítmica, grandezas inversamente proporcionais. Correto, tá? Isso está correto. Lei de Lambert-Beer. Na lei de Lambert-Beer, ela fala que a absorvância é igual a ABC. ABC. A. Constante de proporcionalidade, absortividade, que é que cada amostra absorve. Cada tipo de material tem uma constante por causa da sua natureza química, tá? Caminho óptico, tamanho da cubeta e a concentração da substância. Então são os três parâmetros que influenciam na absorvância. Quando expressamos a concentração em mol e B em centímetros, a constante de proporcionalidade é chamada de absortividade molar. Então a fórmula fica A igual a Epsilon BC, tá? Então aí a gente tem essa fórmula. Essa fórmula aqui não é muito importante, às vezes a gente pode fazer um cálculo e usar, eu até posso por exemplo, mas o que é mais importante é o gráfico, não é a fórmula, tá? E por final aqui, na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com os gráficos, né? Na verdade, na próxima aula eu quero fazer a varredura. Quero mostrar para vocês uma varredura e um gráfico de varredura. Esse vai ser um trabalho das próximas aulas. Determinar a varredura de uma substância. Bom, a transmitância, ó, transmitância e concentração. Eixo Y, transmitância, X, concentração. Aumenta a concentração, diminui a transmitância, ó. Tá certo? Por quê? Você colocou a cubeta lá. Quanto mais escura ela tiver, tem mais concentração. E aí a gente vai ter uma queda na capacidade de transmitir luz por essa substância. Se ela estiver bem escura, a transmitância vai ser muito alta. Desculpa, vai ser muito baixa, né? Então, à medida que a transmitância é alta, quer dizer, está passando luz por ela. Vai aumentando, vai ficando escura, a transmitância vai ficando baixa. Então a gente tem esse perfil. Olha, não dá uma reta, tá vendo que dá uma curva? Essa curva aqui não serve para fazer a curva depois dos cálculos. Ela dificulta os cálculos. Até dá para achar uma expressão matemática, dá, mas ela dificulta os cálculos. E aí o que foi visto? Que a absorvância ela aumenta conforme a concentração. Então a transmitância diminui conforme a concentração. Quando a gente trabalha com absorvância, ela aumenta conforme a concentração, tá certo? E aí a gente tem aqui como a gente fazer, por exemplo, se eu tiver uma amostra aqui que deu uma absorvância de 1,3, eu jogo nesse gráfico, ela deu 330 mg por litro. Então eu consigo com o gráfico achar qualquer coisa dentro desse intervalo. É importante
tá dentro desse intervalo. Nas próximas aulas eu falo sobre o intervalo ideal. Tá certo? Só um detalhe que eu vou voltar aqui um pouquinho, explicando aqui, né? No caso, isso aqui é um exemplo do KMNO4, permanganato de potássio. Ele é vermelhinho, tá? Permanganato de potássio, ó, lambda 545. A cor do permanganato de potássio. Então, vamos pegar o permanganato de potássio. Ele tem aqui um lambda de 5, foi feito num lambda de 545 nanômetros, tá? Um detalhezinho da fórmula aqui, ó. Olha só que interessante. T é igual a P sobre P0, certo? Então, se a gente tem aqui P0 100 e passou uma potência de 50, a gente tem 0,5 de T, tá bom? A absorbância, log de P0 sobre P. Ué, professor, mas não é... Por que mudou? Não era P sobre P0 e agora é P0 sobre P. E agora? Por que mudou? Porque é o seguinte, por que mudou? Porque esse T ele sempre vai dar um número de 1 a 0. De 0 a 1 no máximo. 1 é 100% e 0 é 0%. Seria a fração. Então, na hora que você fizer o log de um número menor que 0, ele vai dar negativo. Para ele dar positivo, você põe esse para cima e esse para baixo. E aí ele fica positivo. Só por isso, tá, gente? Por isso que tem. Ou então tem fórmulas que é menos log P sobre P0. Ou menos log de T também tá certo. Tá? Mas pessoal, não pira com essas fórmulas não, que a gente vai usar pouco essa fórmula. A gente vai usar mais. O que a gente vai precisar é do gráfico. Tá bom? Eu postei uns exercícios para vocês. Eu vou orientar com vocês, assistir o vídeo. E ao final lá eu marco uma discussão para vocês com relação aos exercícios mais tarde, tá bom? Eu fico aguardando vocês lá pra gente falar sobre os exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha aula, tá bom? Até mais tarde, pessoal. Tchau.